Para a série O Teatro de Deus, com a segunda temporada. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Escritura, é o Salmo 131. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 131. O rei humilde de coração. O rei humilde de coração, Salmo de número 131. Enquanto você está procurando aí na sua Bíblia, no final do mês nós teremos o aniversário e a segunda conferência Compreendes o que Vens Lendo. E eu queria encorajar a sua participação tanto no sábado como no domingo de manhã e o domingo à noite. Estará conosco o reverendo Leandro Lima. Será uma oportunidade muito especial para o nosso crescimento espiritual. Salmo de número 131. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espera, Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Vamos orar? Ó Deus, nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito. Contentamento, humildade, não nos é natural. Por causa do pecado, o pecado que nos atingiu, por causa do estado de pecado, ainda que convertidos, regenerados, ainda lutamos com o pecado restante. E contentamento é desafiador. Humildade Humildade não é natural para nós, Deus. A nossa tendência é a arrogância. E nós queremos confessar isso diante de Ti. Nós queremos pedir a Tua misericórdia, porque a Tua palavra é inspirada, é penetrante, é poderosa para revelar os segredos do nosso coração. A Tua palavra corta, fere, mas ela também cura. Então, Deus, nós imploramos pela ação poderosa do Senhor. Que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração nessa noite, produzindo fé salvadora, santificação, contentamento, esperança, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus nos criou como flechas apontadas para Ele mesmo. O filósofo Pondé, mesmo tateando no escuro, ele chama isso de insuficiência humana. Outro filósofo do quarto século, Agostinho de Hipona, ele escreveu: porque tu nos fizestes para ti e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Depender de Deus não é efeito do pecado na nossa vida. Não é algo que nós passamos a ter depois que o pecado nos atingiu. Depender de Deus não é sinal de fraqueza. É um indicador universal da nossa humanidade. E mesmo antes da queda, o homem foi criado para depender de Deus. Ele dependia de Deus, das orientações do Senhor. Depois da queda do nosso estado de pecado, essa flecha que foi criada com o alvo que é Deus, ela não está em repouso. O pecado não parou essa flecha, o pecado reconfigurou a direção dessa flecha. O alvo agora não é Deus. O alvo agora sou eu, o meu eu, o seu eu. O pecado colocou o eu no centro.
Fomos projetados para Deus, mas o pecado nos fez olhar para dentro de nós. E é por isso que a Bíblia confronta tanto, irmãos, o pecado da idolatria. Idolatria. Porque, em última instância, o nosso maior ídolo somos nós mesmos. Nós gostamos da autoglorificação. Por natureza, não gostamos da ideia de depender de Deus. É por isso que a mentira da autonomia ela é tão sedutora, até mesmo para uma criança que não sabe de muitas coisas. Satanás sabe disso. Satanás sabe como esse pecado ele mexe conosco. O contentamento não faz parte do vocabulário natural da humanidade. Eu queria muito, igreja, dizer para vocês que eu já aprendi tudo sobre contentamento, mas não aprendi. Um dos grandes desafios que eu tenho como pregador ao subir essas escadas é tomar o remédio que eu receito para vocês todos os dias. Como pregador, eu tenho uma tendência à hipocrisia. Você também. Só Jesus não era hipócrita. Só Jesus não tinha aquilo que eu chamo de lacuna, que é o espaço daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo. Todos nós temos esse espaço na nossa vida e o grande desafio é diminuir esse espaço todos os dias. Na série O Teatro de Deus, nós vimos que o pai da fé tinha essa lacuna na sua vida. Ele, que é chamado de pai da fé, viveu por vários momentos duvidando de Deus, agindo como um incrédulo. Mentindo, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, mas sua irmã. E eu não estou sozinho, eu estou bem acompanhado quando eu digo isso para vocês. Não fiquem escandalizados, porque eu estou aqui nos ombros do Sproul. Projeta, por favor, Laura. Todo pregador é vulnerável à hipocrisia. Na verdade, quanto mais fiel a palavra de Deus for a pregação de um homem, mais ele estará sujeito à hipocrisia. Por quê? Porque quanto mais fiel a Bíblia, mais elevada será a mensagem e mais dificuldade ele terá de aplicá-la a si próprio. Durante o período da Reforma Protestante, houve uma grande ênfase em cantar os salmos. E quando chegaram no Salmo 131, alguns disseram, não, esse não tem como cantar. Por quê? Quem tem condições de cantar, Senhor, não é orgulhoso o meu coração? Quem tem condições de cantar esse salmo com pureza de alma? Não somos orgulhosos. Quem aqui nesse seleto auditório não tem problema com o orgulho? Esse pecado que nos acompanha do berço à sepultura, que não existe vacina de dose única, é como uma barba. Em poucos dias começa a crescer novamente. É a primeira roupa que nós colocamos lá no Éden, é a última que nós vamos tirar. Alguns chegam a dizer que este é o pecado do diabo. Curiosamente, a falsa humildade também é orgulho, é soberba. Outro filósofo agora do 4º século antes de Cristo, Sócrates, ele disse o seguinte, posso ver o teu orgulho através dos buracos do teu manto. Igreja, nem sempre alguém que usa uma roupa rasgada significa que essa pessoa é humilde. Não é verdade que todo rico é orgulhoso, que todo pobre é humilde. O texto de hoje registra que Davi está dizendo isso aqui para Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Ele está dizendo para aquele que sonda, aquele que conhece os porões da nossa alma, e ele está afirmando que não se orgulha, não se interessa por ser visto, notado, percebido. Será que Davi não tem problemas com o orgulho? Não, não é esse o problema, porque no Salmo 19, ele diz, Senhor, guarda-me da soberba, que ela não me domine, então serei livre de tão grande transgressão, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Davi tinha consciência do problema do orgulho. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o texto de hoje é extremamente desafiador. Projeta, Laura. Um salmo curto para ler,
mas com toda certeza um dos mais longos para aprender. É a fala de uma pequena criança com a experiência de um homem em Cristo, alguém que desistiu das coisas de menino. Um dos grandes desafios quando nós vamos pregar no livro dos Salmos é tentar entender qual o contexto em que o salmista escreveu a poesia. E nem sempre é fácil. Existem 3 possibilidades, ou talvez até um pouco mais, mas eu queria citar 3 possibilidades para essa declaração de Davi. A primeira possibilidade é quando Davi, já ungido rei de Israel por Samuel, mas ainda cuidava de ovelhas. E o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus. Jessé, o pai de Davi, chamou Davi e disse: Davi, leva ali alguns queijos lá para os seus irmãos e traga-me, por favor, notícias. Eu quero saber como é que eles estão indo. Davi, então, sem receber nenhuma visitação de anjos, nenhum sonho, em obediência a seu pai, em obediência ao mandamento, honra teu pai e a tua mãe, Davi vai. E lá ele derrota Golias. Aquela passagem tão bonita. E quando Davi chega no acampamento, havia um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Davi olha para aquela cena e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? E ele já era ungido do Senhor e ele estava ali como um representante de Cristo, um ungido de Deus. E Davi sabe muito bem das promessas do Senhor, do Deus que disse: ninguém poderá lutar contra o meu povo e prevalecer. Davi não estava confiando na sua habilidade de jogar pedras. Ele se coloca ali nas mãos do Senhor e diz: usa-me. O seu irmão mais velho olha para aquela cena, para aquele garoto, o caçulinha, e diz assim: por que você veio para cá? E com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Eu fiz apenas uma pergunta. Quem sabe nesse momento Davi compôs esse salmo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança se aquieta nos braços da sua mãe. Espera, Israel, no Senhor. Outro possível momento é quando Davi está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, já casado com a filha do rei Saul, a Mical. E a Mical, irmãos, ela enfrentou algumas lutas na sua vida e Mical era amargurada. E quando Davi está trazendo a Arca da Aliança, dançando na presença do Senhor, e presta atenção, não era culto público, era uma festa, eles estavam voltando para Jerusalém. Mical olha da janela da sua casa e diz para o rei, na presença de todos: você parece um sem vergonha, Davi, se oferecendo para essas mulheres. Sabe qual foi a resposta de Davi? Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a sua casa, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante de Deus, Mical, que eu dancei. Eu não estou me exibindo para ninguém. Quem sabe nessa hora Davi escreveu: Senhor, não é soberbo o meu coração, não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Mas o terceiro momento, e é o momento que eu acredito, é quando Davi venceu Golias. Depois daquela vitória maravilhosa, o povo de Deus fortalecido no Senhor, uma música surgiu em Israel. Estava na playlist de todo mundo compartilhando nas redes sociais. Qual era a letra da música? Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. E as mulheres começaram a cantar essa música. Saul surtou. Saul ficou irado e dominado pelo ego. Ele disse: só falta agora ele tomar o reino. E começa a partir desse momento uma diabólica perseguição contra Davi. Davi foi acusado de querer roubar o trono. E em vários momentos Davi teve oportunidade para matar Saul, mas não matou Saul porque ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul foi ungido por Deus para ser rei em Israel. E se Deus quer,
me ver no trono, que seja no tempo de Deus. Eu não preciso ajudar o Senhor para cumprir o seu propósito. Houve um momento, irmãos, nesse momento de perseguição, que Davi, fugindo de Saul, se escondeu numa caverna. A mão invisível de Deus conduziu Saul até a caverna que Davi estava escondido. Mas numa condição de fragilidade. Saul estava com dor de barriga. E todos nós sabemos que no momento de dor de barriga, gente, a nossa vulnerabilidade é grande. Os amigos de Davi olharam e falaram assim: Davi, olha o que Deus fez. Entregou o seu maior inimigo nas tuas mãos, com dor de barriga, checkmate. Corte a cabeça dele. Sabe o que Davi fez? Enquanto ele estava esvaziando o ventre, Davi foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul. Quando Saul saiu da caverna, Davi disse: meu pai, olha o texto. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Porque eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Quem sabe nessa hora, Davi escreveu: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Para vocês terem ideia do respeito que Davi tinha para o Saul, no dia que Saul morreu, Davi chorou. Davi não procurou ter ou ser o que Deus não havia determinado para a sua vida. Ele era um simples pastor de ovelhas. Ele tinha convicção que foi Deus que o escolheu para ser rei de Israel. Ele não se candidatou, ele não se ofereceu para ser rei em Israel. Em 2010, no Supremo Concílio de Curitiba, o pastor Roberto Brasileiro, ex-presidente da nossa igreja, deu uma palavra que eu guardo para a minha vida. Ele disse assim: para você estar no local que você quer que você esteja, você não precisa fazer nada além de confiar. Você não precisa tentar ajudar Deus. Essa palavra foi muito importante para mim. Quando eu fui fazer o seminário, eu formulei uma pergunta: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Eu tenho plena convicção do meu chamado, irmãos. Mas eu preciso me perguntar, porque o meu coração ainda é enganoso, porque em vários momentos nós não queremos sentar na cadeira que Deus preparou para nós. Em vários momentos nós queremos, na verdade, em última instância, não gostamos de assumir isso, mas nós queremos sentar na cadeira de Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Não anda à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Nem é arrogante ou altivo o meu olhar. Essa ideia de olhar altivo aqui é aquela ideia de olhar com desprezo, de cima para baixo. O Tim Keller diz que está aqui a nossa dificuldade de perdoar. Olhos altivos. Porque nós olhamos para as pessoas que nos ofenderam e dizem assim: você fazer isso comigo? Olhar altivo. A ideia de se sentir superior ao outro. A nossa dificuldade de perdoar é porque existe uma camada mais profunda de orgulho. Você sabe do que eu estou falando. No Salmo 121, Davi diz: eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aqui ele diz: Senhor, eu não quero olhar para outro lugar. Não é altivo o meu olhar. Os irmãos estão entendendo quando eu afirmo aqui desse púlpito que mesmo alguém convertido precisa do evangelho todos os dias? Todos os dias eu preciso do evangelho e você também. Projeta para mim, Laura. Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor, o Rei humilde, não olhou para Pedro de cima para baixo. Pelo contrário, um dia ajoelhado, esteve aos pés de Pedro. Eu e você precisamos do evangelho todos os dias, porque o evangelho me ensina que o ofendido busca
reconciliação com o ofensor. Se você é como eu, tem a tendência a ter olhos altivos, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo o tempo inteiro. Porque não tem como você continuar alimentando olhos altivos, olhando para a cruz. Por isso que o grande desafio, não do início da caminhada, mas até o último dia da nossa vida, é não tirar os olhos de Cristo. Todos os dias. Aquele que um dia se ajoelhou aos pés de Pedro. O Pedro arrogante. O Pedro que se achava. Mas o texto continua, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Veja bem, irmãos, Deus não está ensinando que você não deve buscar alvos maiores na vida. Não é nada disso. Ah, pastor, eu estou fazendo um mestrado, então eu não vou para o doutorado não, porque... Não é nada disso. Ah, pastor, eu tenho uma empresa, está tendo a oportunidade de abrir uma outra empresa, eu não vou fazer isso, porque isso é olhos... Não é isso que o texto está dizendo. Davi foi alguém que construiu reinos, conquistou muitas coisas. Mas Deus sabe das pretensões do nosso coração. Davi está dizendo, eu não procuro a minha própria glória. Eu não tenho como alvo da minha vida promover o meu próprio nome. Sabe o que é curioso, irmãos? Um dia Davi quis coisas maravilhosas demais para ele. Um dia ele acordou com um desejo no coração que não era pecaminoso. Chamou o profeta e disse, eu quero construir uma casa para Deus. Qual foi a resposta de Deus? Você não. Isso é coisa maravilhosa demais para você. Talvez, se Deus deixasse Davi construir o templo, ele iria se vangloriar. E Deus que conhece o fim desde o começo, que conhece as tendências do nosso coração, diz Davi, templo, não. Isso é coisa maravilhosa demais para você. E sabe, Davi tem ideia, quando escreve esse salmo aqui, o mandamento, não cobiçarás. Deus, eu não estou cobiçando o trono do meu próximo. Quem tem olhar altivo, meus irmãos, acha que merece coisas maravilhosas demais para si e tem dificuldade com contentamento. Olha o que o A.W. Pink escreveu sobre contentamento. Um dos obstáculos fatais ao contentamento é a cobiça, que é um câncer que corrói e destrói a satisfação presente. Igreja do Senhor Jesus reunida nessa noite, que desafio é contentamento em Deus. Nós estamos inseridos numa cultura em que é difícil dizer muito obrigado, gente. Eu estava analisando as minhas orações um dia desses. Falta muita gratidão. Temos tantas necessidades. Esquecemos de agradecer ao Senhor por tantas bênçãos. Obrigado, Senhor. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o texto continua, verso 2, projeta, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. A palavra hebraica aqui é muito especial, é psiu. Conhece? Quando uma criança está agitada, você fala assim, psiu. Conhece essa linguagem? Dizer para sua alma agitada, psiu. Quanto barulho, gente. Quantas vozes dentro de nós. O reformador Calvino disse, aquietar a alma é uma oposição aos desejos tumultuosos, pelos quais muitos trazem quietude a si mesmos. Fazer psiu aos nossos desejos, temores, irritações, opiniões. Minha mãe não está aqui hoje, mas ela falava assim comigo, sossega o facho, menino. Quem aqui já ouviu isso? Sossega o facho. Não é fácil sossegar o facho. O filho que mama no peito, nos braços da mãe, está plenamente consciente do leite que ela pode oferecer.
Você sabe muito bem que a criança aprende a manha para poder mamar. Aqui não é uma criança que está passando pelo processo do desmame. Porque a criança que está passando pelo processo do desmame, ela é irritada. Aqui é a criança que já desmamou, gente. Mas que ainda tem fome, porque quando ela para de mamar, ela come outras coisas. Não é a destruição do apetite, mas o controle. Um filho desmamado que não precisa mais de peito, aquela agitação que quer mamar em qualquer lugar, enfia a mão ali e começa aquela loucura. É um filho que está nos braços da mãe, só pelo calor da mãe, o carinho. Ela fica contente só de estar com a mãe, desfrutando do seu amor, do aconchego. Não quer nada em troca. Como isso é difícil. E isso tem me confrontado tanto, porque quando eu olho para Jesus, que era verdadeiramente homem, e eu disse no início da mensagem que ser homem é ser dependente de Deus. E Jesus foi o homem que demonstrou a maior dependência do Pai. Porque não tem outra maneira de demonstrar dependência de Deus, a não ser pela vida de oração. Você pode falar da boca para fora que você é dependente de Deus. Mas se você não ora, aqui existe aí uma grande contradição. E Jesus, ele não orava como muitas vezes nós fazemos. Chegamos diante de Deus com uma lista de supermercado e quando acaba o último item, Deus, tchau, até amanhã se Deus quiser. Jesus passava a noite inteira orando, gente. A noite inteira orando. E ele sabia a agenda do dia seguinte. Nada era surpresa para Jesus. Por que ele orava sendo Deus? Porque orar é comunhão com seu pai, como a criança desmamada, pelo prazer de conversar com seu pai. Deleite em Deus. Como isso é difícil. Nós somos como as filhas da sanguessuga. Quem conhece aqui sanguessuga? Quem já tomou banho de córrego aqui, gente? Valão. Não esse aqui não, tá? Mas na roça tem valão. Olha as filhas da sanguessuga. Projeta. A sanguessuga tem duas filhas que se chama Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Falta de contentamento gera ansiedade, irritação. Pense nisso. A falta de contentamento gera ansiedade. E nós somos assaltados por tantas vozes que prometem redenção fora de Cristo e que, às vezes, caímos na voz sedutora satânica. Veja bem, meus irmãos, o diabo sabe disso. E ele odeia essa mensagem que eu estou pregando para vocês hoje. Ele odeia contentamento em Deus. Ele é atribulado, ele não gosta de paz e tranquilidade. É só você voltar os seus olhos para o jardim, para o pacífico jardim, onde o homem foi colocado num ambiente perfeito, tendo comunhão com o Deus, o Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chega ali com a sua sagacidade e diz: "Ô Eva, você se contenta com isso? Esse jardinzinho aí? Você se contenta com isso? Isso é suficiente para você? Ser o que Deus quer para você é suficiente." Queridos, Davi foi um homem que fez besteiras, sim. E a Bíblia não esconde isso, mas Davi foi um homem trabalhado pela graça de Deus. Em vários momentos ele experimentou solidão, mas ele aprendeu a confiar em Deus. Ele foi desmamado. Quem aqui já ouviu falar em Dr. Russell Shedd? Dr. Russell Shedd, nos últimos dias da sua vida, estava sentindo muitas dores, sofrendo muito. E aí um pastor foi conversar com ele.
Ele disse assim: Deus está me desmamando do mundo, meu irmão. Está me desmamando. Se nós somos do Senhor, o desmame vai acontecer comigo e com você também. Deus produzirá humildade no nosso coração. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Davi foi desmamado da necessidade de notoriedade. Se o projeto inicial é dependermos do Senhor, a conversão vai nos levar a isso. Se você compreendeu a obra de Cristo, Ele vai terminar essa obra produzindo em você uma dependência plena. A conversão, ela é algo que nós experimentamos, e aí nós passamos a reconhecer quem nós somos diante do Senhor. E quando eu olho, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que antes de conhecer a Deus profundamente através de Jesus Cristo, ele se achava alguém acima da média, alguém bom, alguém perfeito. Depois da conversão, ele considerou o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, e no final da vida, Paulo diz assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Ô, gente, isso não é baixa autoestima não, gente. É enxergar a si mesmo com os olhos de Cristo. Por isso a ideia da criança. Jesus disse que se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Uma criança é totalmente dependente dos seus pais. Ela precisa ser conduzida para tudo. E a conversão é isso que Deus faz. Ele nos leva para os braços de Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, disse Jesus. Mas o texto termina. Espera, projeta. Ó Israel no Senhor, desde agora para sempre. Aqui nós encontramos um homem plenamente desmamado do seu egocentrismo, se dirigindo ao povo de Deus. Espera, Israel. Significa esperar em Deus, é entregar o cuidado a Deus, confiar nele, descansar. É não ser soberbo, mas humilde, contente, confiante. A nossa dificuldade é que nós queremos controlar o futuro. Louvado seja Deus que Ele não deixa a gente saber o que vai acontecer amanhã. O amanhã é uma surpresa. O amanhã está em aberto. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã pertence a Deus. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz: pare de querer sentar na cadeira de Deus, espere no Senhor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Esperar tem a ver com esperança. Esperança bíblica está fundamentada nas promessas de Deus. Quem é esse Deus? É o Deus fiel, o Deus que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Aquele que anda conosco no vale da sombra da morte. Diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento. Outro pastor que eu gosto muito é Francis Schaeffer. Mente brilhante. Francis Schaeffer disse que o maior marca do pecado no ser humano é a ideia de colocar a esperança nele mesmo. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que confia no homem, que faz do braço do homem a sua esperança. Quando você diz, o homem vai resolver isso, você tira os olhos de Cristo e coloca os olhos num pecador. Espera no Senhor. Quem é que deve esperar no Senhor? O povo de Deus, o povo do pacto, o povo que se relaciona com Deus através de Jesus Cristo. Olhe para essa mesa. Olhe para essa mesa. Temos motivos para esperar. Sabe o que essa mesa diz? O dia futuro já amanheceu no novo mundo. Jesus está vivo. Ele não está pendurado numa cruz. Ele não permaneceu no túmulo. Responda para você, olhando para essa mesa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
Tim Keller. Você já conhece esse texto que eu já projetei outras vezes. Mas o evangelho é assim, a gente precisa ouvir, ouvir, ouvir. Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei meu filho em pedaços por você. E você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Crer é pensar, irmãos. Você tem medo mesmo que Deus não vai cuidar de você? Termino com algumas aplicações para nós. Davi não tinha condições de dizer que o seu coração sempre foi humilde. Existem momentos na vida de Davi que o eu falou mais alto. Um dia ele resolveu, depois de vencer várias batalhas, analisar o seu poder bélico, fazer uma avaliação do seu exército. Ele esqueceu que Deus é que dá a vitória ao seu povo, é o Senhor dos exércitos. E ele começou a olhar para o braço do homem, para a habilidade do homem. É por isso que você não pode sair daqui nessa noite impressionado com Davi. Não é sobre Davi, é sobre um outro rei que é humilde de coração. E viveu sim na total dependência do seu pai, que não andou à procura de coisas maravilhosas demais para ele, que como uma criança desmamada, ele se aquietou nos braços do seu pai. No momento mais difícil da sua vida, ele disse: seja feita a sua vontade, pai. E afirmou que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do pai. Esse texto aponta para algo muito maior do que o rei Davi. Davi é apenas um personagem na grande narrativa. O rei humilde do Salmo 131 é Jesus Cristo. É aquele que disse e diz para você nessa noite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse rei fez calar e sossegar a sua alma nos momentos mais difíceis. Como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Aceitou a acusação de ser um malfeitor e o título de maldito de Deus, para nos substituir. Mais uma vez, um outro filósofo cristão. Eu li em Platão e em outros filósofos algumas palavras que são sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você não pode piscar agora. Você não pode sair daqui nessa noite entendendo que Jesus é apenas um exemplo de humildade. Isso é um reducionismo da obra de Cristo. Ele precisa ser mais do que um rei humilde que te ensina humildade. Ele precisa ser mais do que um exemplo para te salvar. Porque para nos resgatar do pecado e do diabo e do mundo, ele se fez maldição na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus te desafia nessa noite. Se arrependa de querer ser o seu próprio Deus. E creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A segunda aplicação é: seu coração anda agitado? Você está descontente, irritado, irritada? Cuidado. Pode ser soberba. Pode ser olhos altivos. Desconfie do seu coração. Por causa do pecado restante, o nosso coração, que ainda é enganoso, ele aplica o engano. Mesmo de maneira quase que inconsciente, nós buscamos coisas maravilhosas demais para nós. Mas como nós somos do Senhor, algumas perspectivas nossas, expectativas nossas não vão acontecer. Fazer a alma sossegar e calar não é algo fácil, irmãos. Envolve conflitos internos. E você precisa ter consciência de que o seu coração, ele te engana. Blaise Pascoal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. É preciso lutar contra a própria soberba, contra o desejo de glória, de honra, de aceitação e de reconhecimento.
O Salmo 131 nos ensina, quando nós nos submetemos a Deus, fazemos sossegar a nossa alma, é preciso uma mudança gravitacional no nosso centro. O eu tem que sair de cena. E agora, ao invés de ego-referência, precisamos ter Deus como referência. Não tem outra maneira. A centralidade de Deus. Mas eu quero aplicar um remédio, porque ninguém aguenta também só ouvir isso, né? Olha o que a Bíblia diz para nós. Uma oração saudável. Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que oração saudável. Ronaldo Lidório diz que essa oração aqui é um check-up da alma. A gente deveria fazer essa oração sempre. E não é vãs repetições. É uma oração da necessidade de alguém inacabado. Terceira aplicação, irmãos. Alguém disse que a melhor maneira de aprender contentamento, não pisquem, é comparar o que Deus prometeu com aquilo que você tem. Porque nós sempre comparamos com a grama do vizinho. Essa comparação não é bíblica. E olha o que a Bíblia diz. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Vamos ler juntos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Duro, né? Você só tem o que vestir? Fala a verdade. Louvado seja Deus, irmãos, que nós podemos aprender contentamento. Louvado seja Deus que um dos homens mais trabalhados pela graça de Deus aprendeu. Digo isso não porque eu esteja necessitado, ele disse. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso. Um Deus que me fortalece. Nós podemos aprender. Se Paulo aprendeu, significa que eu e você podemos aprender pela graça de Deus. Mas só teremos condições de aprender contentamento se houver um relacionamento profundo com aquele que nunca esteve descontente. Projeta, Laura. É somente cultivando intimidade com aquele que nunca esteve descontente que seremos libertos do pecado, a reclamação. Ô igreja querida, o ouvido mais perto da minha boca não é o da dona Magda, é o meu. Que desafio que eu tenho. Aprender. Se queremos aprender a ter um coração que não é arrogante, só tem um caminho, e não é um caminho fácil, mas é o caminho bíblico, é o caminho do serviço. O Novo Testamento mostra um retrato de Davi muito especial. Projeta. Guarde esse texto. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais e viu a corrupção. Davi serviu. É no serviço que nós aprendemos. Mas como eu sempre falo para vocês, Davi não é o modelo em última instância. Olhe para Cristo, que um dia nos serviu, representado ali pelos 12 apóstolos, uma toalha e uma bacia. Ele não precisava fazer isso, gente. Ele não precisava. Para servir não é preciso pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Parafraseando C.S. Lewis. Nós vamos participar da ceia. Jesus que nos serviu, oferecendo o seu corpo representado pelo pão, o sangue representado pelo cálice. Eu quero convidar os presbíteros que venham. Depois que eles servirem vocês, sabe o que vai acontecer?
Eu vou servir os presbíteros. Isso aqui é didático, tá, gente? Porque na igreja do Senhor Jesus, os líderes são chamados a servir. E o pastor da igreja é o servo de todos. Os presbíteros vão servir vocês e eu vou servir os presbíteros. Vocês não é papel de vocês servirem os líderes que devem servir vocês. Termino convidando você a abrir a sua Bíblia, não está projetado. Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, verso 5, de Cristo Jesus. E mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu tenho uma imagem na minha cabeça. Jesus, um dia, ajoelhado, aos pés dos apóstolos. Eu acho que nós nunca iremos compreender isso plenamente. O Criador dos céus e da terra, ajoelhado diante de homens falhos. Olhe para essa mesa com alegria e eu quero convidar você a participar com alegria. Mas eu quero te convidar também, já chamando os presbíteros. Se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite, eu queria que você tivesse coragem de fazer uma oração antes desse momento da ceia. Dizer para Deus: Senhor, é orgulhoso o meu coração. Eu ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não consigo sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Eu tenho dificuldade em esperar no Senhor plenamente. Me ajude. Me ajude. Salva-me, Senhor. Amém? Vamos orar? Se você puder se colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Presbítero Juninho, por favor, vem aqui também para nos ajudar a servir o povo de Deus. Tem mais algum outro presbítero em disponibilidade? Vamos. Tiago, por favor, também, Tiago. Vamos orar, irmãos. Deus, o teu Filho, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não apenas nos ensinou sobre humildade, mas se entregou por nós, e agora que vamos participar da mesa, trazendo à nossa memória o sacrifício dele. Ó Deus, alimenta o teu povo espiritualmente, através dos elementos. Se há alguém aqui que ainda não compreendeu, Deus, o Evangelho, que teu Espírito possa aplicar, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Se há alguém aqui, Deus, que luta com a dificuldade de contentamento, como eu luto, ó Deus, nos ajude.
Produza em nós um contentamento genuíno. Nos ajude, Deus, a reconhecer que o nosso prazer, que nós somos projetados para ter uma comunhão profunda com o Senhor, um deleite nessa comunhão contigo. E se tem algo que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, afasta de nós aquilo que tem nos afastado de Ti, Deus. Oh Deus, é tão difícil fazer essa oração, mas faz isso. Confiamos em Tua misericórdia e graça. Afasta de nós aquilo que tem nos afastado de Ti. Em nome de Jesus. Amém. As crianças estão subindo, né? Essa mesa, ela não é uma mesa da igreja presbiteriana. Essa é a mesa do Senhor. 2000 anos de história já se passaram. E até a volta de Cristo, sempre haverá um povo que vai se reunir ao redor dessa mesa, trazendo à memória o sacrifício de Cristo, aquele que nos serviu, entregando a sua própria vida por resgate de muitos. O sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, onde ali naquela cruz o escrito de dívida foi rasgado, encravado, e de tal maneira que a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais dívida, irmãos. Todos os nossos pecados foram perdoados. O que Deus requer de nós agora é uma vida de arrependimento, de obediência, de amor. Não para merecer perdão de pecados, mas porque fomos perdoados. O modo digno de participar dessa mesa, primeiramente, é reconhecer que você é indigno. Ela não é uma mesa para aqueles que tiveram uma semana maravilhosa. Não. Para quem tirou nota 10, não. Não é honra ou mérito. É a mesa da graça, onde você não compra a participação dessa mesa. Não tem ninguém vendendo ali um ticket para você participar dessa mesa. Os alimentos são os mais simples, cotidianos, mas é o melhor dessa terra diante daquilo que eles representam: o corpo e o sangue. Vamos orar e vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Ó Deus bendito, estamos aqui mais uma vez, sustentados por uma fé que não vem de nós. Uma fé que vem do Senhor. E nós queremos implorar ao Senhor: não nos deixe fora dessa mesa. Fortalece a tua igreja nessa noite. Fortalece o teu povo. Fortalece a nossa caminhada. Ordena os nossos amores, Deus. Não permita que seja um ritual na nossa vida, um simples ritual. Algo que nós repetimos religiosamente. Não, Deus. Toca no mais profundo do nosso ser. Mexe nas nossas estruturas. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Santifica os nossos olhos, as nossas mãos, o nosso falar. Fixa os nossos olhos em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Assentai-vos, queridos. Aqueles que vão participar, nós convidamos para você se colocar de pé. E aí os presbíteros, eles irão servir vocês. Você toma o seu pão e pode se assentar. E assim faremos semelhantemente também com o cálice.
por favor. Podem servir. Pode servir. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Dois. Alguém ficou sem receber o pão? Participe com alegria. 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 Havia sacrifícios diários no templo, mas havia um dia em que o povo de Deus se reunia depois de um período de jejum. Era o Yom Kippur, o dia do sacrifício. Um temor tomava conta do povo de Deus. O sumo sacerdote, ele iria entrar no Santo dos Santos. Durante o período interbíblico, de Malaquias a Mateus, 400 anos sem profetas, foi escrito que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada, porque se ele morresse lá dentro, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos para tirá-lo de lá. Era o santíssimo local. Curiosamente, quando Jesus estava pendurado na cruz, enquanto o sumo sacerdote estava lá, fazendo o trabalho dele, o véu se rasga. Acabou. Não é preciso mais trazer um animal. Aquele cordeirinho que você criou na sua casa, com todo carinho, com seu filho ali vendo aquele cordeirinho, sem mancha. Parou aquele cheiro de sangue em volta do templo. Aliás, o culto que era central ali naquele templo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedras. Hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja do Senhor. Todo aquele sangue que foi derramado por milhares de anos na história, diz Hebreus que não tinha poder para perdoar pecado. Ele apontava para um sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Naquele dia, e o sangue que foi derramado, o sangue puro, o sangue de Deus, encerrou-se todo o sistema sacrificial. Louvado seja Deus por isso. E quem providenciou o sacrifício não foram alguns homens santos, mas o próprio Deus conduziu o seu filho.
E o próprio Deus o sacrificou por amor a você, amor a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Pode completar comigo? Deus amou o mundo de tal maneira mas tem a vida eterna. Vamos participar da mesma maneira do cálice. Você que vai participar do segundo elemento, por favor, se coloque de pé também. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga da luz da sua doce graça e nos fazer Obrigado, Gina. Você precisa de mais um? Precisa de mais? Eu acho que vai precisar lá. Aqui em cima já? Obrigado, Gina. Precisa mais? Precisa mais? Precisa não? Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria. Participe com alegria.
Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Você que nos visita, é sempre bom receber você. Nós temos a nossa programação na terça-feira, 19h30, e terça agora nós teremos uma programação especial. Receberemos aqui o Perspectivas Kids. Então você que é pai, que é mãe, será apresentado aqui para nós um material para ensinar crianças. Domingo que vem, às 19h, culto público, e 9h da manhã, nossa escola bíblica dominical. Nós vamos falar para Deus, terminando esse culto, gente. Qual seria a nossa oração? Vamos falar com Ele. Deus, o Senhor é o nosso Deus. Um Deus confiável. Um Deus que não abre mão do seu povo. Através do testemunho interno do seu Espírito, nós chamamos o Senhor de Pai. Temos certeza no nosso coração que o Senhor é que cuida do seu povo, dos teus filhos. Se essa semana nos pertencer, seja uma semana abençoada, guardada, protegida, guiada pelo Senhor. Se tem alguém aqui no nosso meio que precisa de um milagre do Senhor, opera, Deus, de maneira extraordinária. Se tem alguém aqui no nosso meio precisando tomar uma decisão e não tem clareza, a tua palavra diz que o Senhor há de nos instruir no caminho que devemos andar. Se há alguém aqui no nosso meio, Deus, sofrendo de ansiedade, problemas emocionais, ó Deus, opera de maneira especial. Aqueles lares que enfrentam lutas, ó Deus, opera. Aqueles familiares que não são convertidos, converte, Deus. Aqueles que estão passando por um período de frieza espiritual, ó Deus, visita, Senhor. Aqueles que estão em pecado, Deus, através da tua misericórdia e graça, visita com a graça do verdadeiro arrependimento. Continue derramando do teu Espírito sobre o teu povo. Continue direcionando os nossos passos. Produz, Senhor, em cada um o temor. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei humilde, e o amor do Pai, o amor que entrega, o amor que sacrificou o próprio Filho, que entregou o próprio Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito que torna tudo isso real para nós. Repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas com todos aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus.